diabo ama prender pessoas. E a prisão do diabo, entendam, não é por algemas. A prisão do diabo é por engano. O diabo engana, mente. Um dos nomes do diabo é o acusador, é o criador de contendas. Para ainda algumas pessoas, um dos nomes do diabo é fofoqueiro. Um dia eu vou falar bem melhor sobre isso. Aliás, no final do culto de hoje, quando desligamos a câmara, vamos ter um momentozinho de palavra, amém? Uns 5 minutos de sambapito, amém? No final do culto. Mas percebam isso. Diabo é um acusador, que se tu não lhe colocas no lugar dele, ele vai te levar, a meu protocolo, a levares a vida toda, como se fosse um prisioneiro dele. E ele não trata bem os seus prisioneiros. Essa palavra preso, que eu tanto tenho dito, amém? Podemos hoje começar em Colossenses 2, no seu versículo 10, amém? 8. Essa palavra preso, que eu tanto tenho dito, é uma palavra que no grego, que é a língua em que foi escrita o Novo Testamento, ela representa tornar alguém vítima por falsas acusações. Representa ainda levar alguém como espojo de guerra. Eles, quando venciam, os soldados romanos, quando venciam a guerra, amém? Eles pegavam nos seus prisioneiros. Vocês já viram aqueles filmes? E arrastavam-nos amarrados. É essa palavra que Paulo queria utilizar aqui. E é isso que o diabo faz com pessoas que não entendem que eles não estão sob a autoridade do diabo, que o diabo já não tem poder. Pastor, ele faz isso como? Se eu não sinto nenhuma algema na minha vida, ele não precisa fazer isso com alguma algema na tua vida, ele pode fazer isso com a tua mentalidade. Tu pode estar a viver, ser filho de Deus e ter mentalidade de escravo, ter mentalidade de esquebra. Entendem o que eu estou a dizer-vos? Ter mentalidade de escravo, ter mentalidade de esquebra, ter mentalidade de alguém que merece o que as outras pessoas querem dar. E isso é uma prisão. Uma das maneiras como ele coloca pessoas nessa prisão, permitam-me dizer, amados, é pelo espírito de pobreza. Sabes como é que tu ficas às vezes quando tu não tens nada na tua casa, nem manteiga? Aquela sensação é a sensação que o diabo coloca até no espírito de pessoas que às vezes têm tudo. Ele aproveita toda a ocasião, toda a oportunidade para servir de meio de fazer de alguém escravo. Se há um vício, ele entra naquele vício para arrastar a pessoa, envergonhando-a. Por isso, quando Jesus chegou naquela igreja, num sábado, disse: essa mulher está presa há 18 anos. Qual era a prisão na mulher? A mulher não tinha algema. A mulher não tinha algema, todavia estava encurvada. Ela ficou 18 anos acreditando que só poderia viver encurvada até Jesus chegar e libertar. Jesus também não fez nada, apenas levantou a mulher. Quer dizer que a prisão do diabo pode te aprisionar na tua mente, no teu espírito e no teu corpo. É por essa razão, amados, que eu me esforço com o Espírito que opera em mim e com a palavra de Deus para vos libertar, seja de que tipo de opressão que vocês possam estar. E a primeira forma de se libertar é não se conformarem com este mundo. Não se conforme com o teu normal, se o teu normal não é o normal de Deus. Não se conforme com o teu normal, se o teu normal não é o normal de Deus. Please, você não precisa de ser escravo deste vício. Você não precisa de ser escravo desse medo, dessa ansiedade. Você não precisa de ser dependente emocional nessa relação. Isso não é o normal de Deus. Portanto, não se conforme. E para algumas pessoas que às vezes ainda dizem: não, é Deus que me colocou nisso. Não, o nosso Deus é o Deus de toda boa dádiva. Em Cristo Jesus, neste tempo da graça, Ele não está a mandar doença a ninguém. Ele não está a mandar depressão, tristeza, pobreza, podreza.
a ninguém. Mas o diabo pode te fazer convencer que isso é uma doença hereditária. Ele pode te fazer se convencer que esse é um estado normal porque tuas amigas também estão assim. Ele pode te fazer se convencer que isso é normal porque tua mãe também é assim. Mas em nome de Jesus, que a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade. Oh boy, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Que a opressão satânica não predomine sobre você, sobre a tua família, sobre as tuas coisas, sobre tudo que tem a ver contigo, em nome de Jesus. Por isso, amados, por isso é que nós viemos à igreja, amados. Acreditem no que eu vos estou a dizer. Vocês não têm um pastor que é rico. Não sou pobre, amados. E não sou pobre não por causa das vossas ofertas, com todo o respeito. Não. Vir à igreja que eu tanto te insisto e vou visitar e tudo mais, é para que você, pelo ouvir e ouvir da palavra, be free, seja livre. Nós não viemos à igreja mostrar roupa, mostrar coisas. Não, que nível baixo. Não é isso. Nós viemos aqui para que de domingo a domingo, como vocês têm visto, vocês cresçam em graça, cresçam em glória. De domingo a domingo, algo novo seja liberado no vosso espírito. Quando você desapareça, amado, você começa a decrescer em glória, decrescer em graça, decrescer em fé. Coisas que já não eram normais para ti, vão voltar a ser normais para ti. Porque a primeira estratégia do inimigo, quando quer destruir alguém, é isolá-lo. Não é isolá-lo de pessoas, é isolá-lo da graça, é isolá-lo do ambiente de fé. Que nenhuma prisão satânica esteja vigorando em você em nome de Jesus. Nenhuma prisão satânica predomina em vocês em nome de Jesus. Nenhuma. Porque ele prende pessoas no modo de pensar e pelo engano. Veja, ele quando chegou, coloca aí muito rapidamente 2 de Timóteo 2,26. 2 de Timóteo 2,26. Enquanto a irmã coloca a passagem, eu quero que vocês se lembrem de algo. Quando ele chegou até Eva, ele apenas mudou a maneira de pensar de Eva. Eva pensava correto. Eva pensava que se comessem aquilo morreria. Mas ele mudou a maneira de pensar de Eva. Disse, certamente não morrerás. Essa é a mesma estratégia que o diabo traz até hoje. Esqueçam agora Eva. Pensem apenas na maneira de pensar. O diabo só quer mudar a tua maneira de pensar. Há muita gente, por exemplo, que o diabo mudou a maneira deles de pensar sobre o dinheiro e nunca vão prosperar. Porque o dinheiro se tornou Deus delas. Elas não conseguem oferecer, elas não conseguem dizimar, elas não conseguem se tornar parceiro de nada. O diabo mudou a tua maneira de pensar com um discurso que se conhece em todo lado. Pastores vão roubar o teu dinheiro. E essa mesma pessoa ora, Pai, abençoa minhas finanças. Em algum ponto mudaram a tua maneira de pensar. Mudaram a tua maneira de pensar em relação à tua saúde. Tu acreditas porque acreditas que doenças hereditárias chegam até a ti. E aceitaste. Alguém está aqui? Alguém está aqui? Veja. 2 de Timóteo 2,26. E tornem a despertar. Veja essa versão. Desprendendo-se dos laços do diabo. Amém? Desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão que? Presos. Coloca só numa outra versão, depois de deixar nessa versão, mas coloca só o versículo anterior, o 25, por favor. O 25 só para os irmãos estejam contextualizados. Eu quero mostrar-vos, amado, que o diabo prende. Amém? Em pensamentos, em imaginações, em enganos. Veja, instruindo, Paulo estava a ensinar Timóteo como é que é tratar do povo. E ele diz, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Depois ele diz, avança. Depois ele diz, e tornem a despertar. Ou seja, depois de lhes ensinar, depois de lhes pregar a palavra, tornem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo.
Quais são os laços do diabo que tu ainda podes estar preso? Laço é algo que se torna familiar. Laço é algo que tu podes aprender a não questionar. Tu não questionas porque que teu irmão é teu irmão. Alguém está aqui? Tu não questionas porque que teu pai é teu pai, porque tem um laço. Da mesma maneira, há laços satânicos que tu podes pensar que se tornaram teus. Às vezes pode ser uma questão no teu caráter, pode ser uma dificuldade de perdoar, de amar. Laços satânicos que se tornaram meio por qual o diabo entra e governa na tua vida de alguma maneira. Paulo diz no meio de Timóteo: e tornem a despertar, desprendendo-se dos laços satânicos, em que a vontade estão presos. Quer dizer que quem está preso em algum laço satânico, já não está preso na vontade dele, já não está preso na vontade de pensar dele próprio, já não está preso na vontade de imaginar dele próprio. Podes até pensar que é o teu normal, mas não é o teu normal. O teu normal já se tornou a vontade do diabo. Pastor, o que se explica aqui? Vício. Eu não quero fazer, mas sempre faço. Eu quero sair, mas não consigo sair. Eu não consigo deixar. Há um laço satânico. E esse laço entra por meio do engano. Há algumas pessoas que dizem assim: eu vou morrer mesmo, sou já assim. Algumas pessoas tentam depois começar a normalizar. Não, fumar não é pecado, beber não é pecado. Tudo bem, não é, mas a questão não é ser pecado ou não ser pecado, é que tu estás preso. A questão é que tu estás preso. E quando tu estás numa prisão, tu podes até comer, mas não determinas a comida que comes. Tu podes até beber, mas não determinas o que bebes. O diabo prende. Mas ele vai prender quem, pastor? Romanos 8. Ele vai prender um herdeiro de Deus. Ele vai prender um co-herdeiro com Cristo, que até vai à igreja todos os domingos, mas só que não sabe, porque até a própria igreja até a própria igreja, até o próprio local, até a própria palavra está presa. Como poderá se libertar? É esse que ele prende. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros de Deus, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, quer dizer que ele vai prender um co-herdeiro de Cristo. Como isso é possível? Não deveria ser possível. Por isso, Paulo, em Colossenses 2,8, como eu tenho vos falado muito, eu acredito que hoje será o último dia que eu vou falar sobre isso. Diz: tende cuidado. Se eu te digo tenha cuidado, é porque o lugar em que tu estás a passar tem o quê? Perigo. Então Paulo, falando para os cristãos de Colossos era uma cidade em que estavam a se levantar. Deus, é incrível como nada é novo. Eu costumo dizer várias vezes: diabo não envelhece, diabo não muda as estratégias. Analisem só comigo, meus irmãos em Cristo, isso que eu vos vou dizer segundo essa palavra que está ali. Colossos era uma cidade em que estava a se levantar pessoas com um conhecimento que parecia de Deus, mas não era de Deus, com uma intelectualidade que se afirmava conhecer sobre todas as coisas, mas não conhecia mais que os mistérios de Cristo. Colossos era uma cidade cheia de tradição, com tradições de homens que diziam: não, Cristo é apenas o início, tu precisas de outras coisas além de Cristo. Como vocês ouvem várias vezes, podes ir na igreja, mas ainda assim também tens que tomar o banho da proteção. E muitos de vocês vos deram banho, não sabiam que estavam a vos fazer feitiço. Aqui nessa sala deve ter pelo menos mais de 20 pessoas que já lhes deram banho ou folha. E ainda tem pessoa que está na igreja, está mesmo nessa igreja, eu não consigo perceber, ainda tem coragem de levar a filha dela numa outra igreja para ele lhe dar banho de folha, no mesmo bairro. Pai, está a tentar, não está dando.
a cara dos pastores. Não brinquem com os pastores. Os pastores são servos de Deus. Com a polícia você não brinca, com o professor você não brinca, com o presidente você não brinca. É mesmo com o pastor que quer vir brincar. Foste fazer tuas brincadeiras, depois estás a vir, mas queria mesmo brincar com um homem de Deus. Te entrego na mão de Deus, jura? Colossos era uma cidade em que havia filosofias, vãs sutilezas, discursos vazios. O que isso vos lembra? O mesmo que acontece nos dias de hoje. O mesmo que acontece nos dias de hoje. Havia homens que se moviam segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo. O rudimento do mundo é tabater. Se tabater isso também vou fazer. Se tabater aqui também vou. Até pessoas da igreja já eram desviadas desde o início da igreja. Amado, o mesmo espírito acontece até hoje. Por isso é que essa frase, amados, como Paulo mandou para cristãos em Colossos, eu vos digo, tatuem na vossa mão durante 3 meses. Tende cuidado. Nem tudo é cristianismo. Nem tudo é palavra. Em Colossos eles se encontravam na assembleia onde estavam os filósofos. Esses filósofos que Paulo está a falar são os filósofos que nós conhecemos, que estudamos mesmo na filosofia. Paulo estava a dizer, aquilo aí não é Cristo, não é segundo Cristo. Pode aumentar a vossa intelectualidade, mas não vos aumenta nada de Cristo. Só que naquele tempo, eles se encontravam em algum sítio. Agora, você liga TikTok, está lá uma filosofia. Você liga Facebook, está lá uma filosofia. Uma filosofia que agora vem com um fundo bonito. Aquele teu coração está falando, vem, vou ouvir. Uma luz bonita que bate na cara de quem está a falar. Tu vai dizer, não, se está com esse microfone, ainda por cima chegam com rãs. E vocês que gostam de andar segundo os que vêm, não, esse mesmo é um verdadeiro homem de Deus. Está a chegar com rãs, ele tem mesmo a unção. Vem em forma de ciência. Não, também não é só Deus. Também precisamos de ciência. Alguns de vocês, se citarem 3 pessoas que mais ouvem nas redes sociais, provavelmente eu só vou falar só uma aí que devias ouvir. Depois chega um ponto em que as pessoas estão na igreja, mas já não têm pastores. Elas são pastores delas mesmas. A sério, há muita gente que está aqui. Vou só abrir um parênteses. Yeah? Eu acredito que o Espírito Santo está me levar para exortar-vos. Amém? Amém. Vou abrir um parênteses e dizer-vos com toda a clareza. Tem muita gente aqui que não tem pastor. Pelo menos 50% ou mais pessoas aqui não tem pastor. Tem que procurar vosso pastor. Eu provavelmente não sou. Vocês têm alguém que gostam de ouvir aos domingos, porque segunda-feira vocês têm outra pessoa, terça-feira vocês gostam de se ouvir vocês mesmos, quarta-feira fazem vossa igreja vocês mesmos, quinta-feira tem uma que fica pastor e outro fica diácono. Entendem o que eu estou a dizer? Entendem? Sexta-feira debatem ainda mais, vão debater mais sobre o pastor. Vocês têm pastor? Todas as pessoas que fizeram isso com o homem de Deus de verdade, tem 2 histórias muito pesadas. Tem uma de Corá. Ele estava de pé, terra se abriu, ele entrou, terra fechou, desapareceu. Problema também, hein? Acabou. A Bíblia diz, não sejas sábio aos teus próprios olhos. Se Paulo está a dizer, tende cuidado, é porque ele sabia que se os colossenses brincassem, iriam ser levados como presos. Se José não tirasse aquela pessoa da vida dele, preferindo ir para a prisão, nunca chegaria ao lugar que chegou. Nunca chegaria ao lugar que chegou. Há pessoas que têm que sair, estás a acariciar algumas pessoas há mais de 3 anos. Tende cuidado, são essas pessoas que estão a te trazer as filosofias,
São essas pessoas que estão a te trazer as vãs sutilezas. São essas pessoas que estão a te trazer as tradições dos homens, os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. São essas pessoas que estão a te fazer achar coisas que não são normais como normais. Estão a te fazer falar como maneira que não é normal. Há anos você anda a dizer, nunca mais vou dizer nenhuma asneira. Nunca mais vou dizer nenhuma asneira. Amanhã vais te sentar numa roda onde não vai ter ninguém que vai falar 5 palavras sem dizer 4 asneiras. E tu estás lá, eu não estou fazendo nada, pai, só estou ouvindo. Eu gosto de me lembrar que a saúde divina também habita em nós. A saúde divina também habita em nós. Quando eu fico doente, não é a saúde divina que falhou. É a doença que falhou em vir entrar em mim. Entende o que eu estou dizendo? Quando eu tenho paludismo, não é a saúde divina que falhou. Eu não deixo de ser saúde divina. Ouçam, uma planta não deixa de ser planta quando machuca. Aqueles jardineiros bons conseguem fazer algo que recupera a planta e dá um brilho ainda maior. Então você não perde a vida divina no dia que se entristece, no dia que adoece, no dia que alguma coisa não corre bem. É naquele dia que você deve se lembrar que você é planta. É naquele dia que você deve se lembrar que você tem um tipo de vida diferente. Dizem que gato tem 7 vidas. Você não precisa de ter 7 vidas. Todas as vidas do gato não matam a tua divina que opera em ti. Ou pois se vocês pensarem assim, o diabo nunca mais vai me dominar. Não estou dizendo que nunca mais vão entrar no hospital, mas vocês vão ser aquelas pessoas que entram no hospital a rir. Não estou dizendo que nunca mais vão entrar em nenhuma situação difícil. Vocês vão ser aquelas pessoas que vão, como a Bíblia diz, o justo cairá, 7 vezes cairá, mas se levantará. O que eu quero, amado, é que vocês não se coloquem como escravos do diabo. Ah não, pastor, eu sou pobre, eu não tenho muito dinheiro. E quem disse que beber é ser humano por causa de algum dinheiro que tem ou não tem na conta? Quem disse isso? Beber quando nasce é ser humano, com ou sem dinheiro é ser humano. Amém? Alguém está aqui? Sem conta bancária é ser humano. Sem cédula, sem bilhete, sem dinheiro na conta, sem muitas pessoas lhe conhecerem, sem saber andar, sem saber falar. Da mesma maneira, quando você nasce de novo em Cristo, você é um ser divino, você é uma nova criatura, você é uma nova espécie. Usa essa espécie no teu dia a dia. Usa isso. Essa é a mensagem, amados, que Deus me deu para pregar. É por isso que eu estou na terra. É por isso que um dia um estádio inteiro e muito mais ouvirá essa mensagem, não por causa de mim, mas por causa da mensagem. Nada te muda, mas em Cristo tu mudas tudo. Nada muda a tua essência, mas em Cristo tu mudas tudo. Por quê? Porque toda a plenitude da divindade. Sabe o que Paulo estava a dizer? Amor, tudo que tu fores pedir já está em ti. Tudo que tu fores precisar já está em ti. Diz-me o que falta em Deus. Se toda a plenitude de Deus está em ti, então quer dizer que tudo que tu fores precisar, que tudo que te faltar já está em ti, em Cristo Jesus. É isso que quer dizer. Entendem? É isso que significa. Então, o fato de não se manifestar não quer dizer que não esteja. O fato também de não ser citado não quer dizer que não existe. As pessoas de fora não sabem disso. Quem sabe é você. Então, quem deve falar isso não é o médico. O médico vai falar febre, tifoide. Você deve falar saúde divina. Alguém está entendendo? Alguém está entendendo? Alguém está entendendo? Alguém está entendendo? É você que deve falar. Então, quem deve mudar a linguagem não é o mundo, porque a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo. Somos nós que não nos conformamos com o mundo, porque o mundo em si já está conformado, mas nós que não nos conformamos é que mudamos a nossa linguagem. Tua mãe está falando: nós somos pobres, mamãe. Não, nós somos ricos em Cristo Jesus. Ele se fez pobreza para que nós fôssemos feitos riqueza. Então não dá. Mas hoje eu trago ainda uma forma melhor de você se olhar perante tudo isso. Isso aqui já vimos no domingo passado.
Versículo a seguir. Lê comigo, vamos ler juntos. 1, 2, 3. E estás perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Até te subiu uma revelação. Vamos ler. Nele. 10 vezes ou 3 vezes. Amém? 1, 2, 3. E estás. Agora só leste. Agora lê e se imagina no que estás a ler. 1, 2, 3. Agora era Paulo a falar para você. Agora você próprio fala para você o que Paulo te disse. Eu Júnior! Estou perfeito nele. Ainda não tenho a casa do sonho, mas estou perfeito nele. Ainda não tenho o casamento do sonho, mas estou perfeito. Ainda não tenho algumas coisas que eu espero, mas estou perfeito nele. Com essa mentalidade não tem como o diabo te meter preso sua, porque ele saberá que você sabe que o justo vive pela fé, e quem vive pela fé tem certeza das coisas que espera e prova daquilo que não consegue ver. Estou perfeito nele. Estou perfeito nele. Mas estás com gastrite? Estou perfeito nele. Gastrite está no lugar errado. Alguém está comigo? Alguém está comigo? Alguém está comigo? Estás com depressão? Depressão está no lugar errado. Porque eu estou perfeito nele. O Espírito Santo está me dizendo que essa vai ficar a dica de alguém aqui todas as manhãs. Vai começar a se dizer: estou perfeito nele. Estou perfeito nele. Estou perfeito nele. Que baixa autoestima vai entrar aqui se eu estou perfeito nele? Meu irmão, se não estás a me achar bonita o suficiente, não tem nenhum problema, eu até posso melhorar. Mas antes de melhorar, estou perfeito nele. Estou perfeito nele. Estou perfeito nele. Quando tu tens essa mentalidade, o diabo não vai mais poder te dominar. Porque ele domina não o que tu falta, não o que te falta ou o que tu precisas. Ele domina pela tua maneira de pensar. Tu podes não ter e saber que em Cristo Jesus é teu. Mas quando ele sabe que você acha que não que precisa, que vai fazer de tudo para conseguir, ele vê um novo escravo. Sabe aquelas pessoas quando sabem que tu precisas dele por alguma razão, começam a te brincar, tipo escão, tipo não tens nenhum valor. Aquelas pessoas que amam mostrar com a mão direita o que a mão esquerda faz, que amam desprezar porque estão a ajudar. Entendem? Deus não é um ajudador assim. Deus não faz dessa maneira. E o diabo se aproveita quando você se mete nessa condição para te arrastar e começa a dizer: ele depende de mim, ele não sai de mim, eu sou dono dele. O diabo faz isso contigo. Mas quando ele entende que você também entendeu que você pode não ter na tua mão, mas pela fé você pode ter, pois o justo vive pela fé, ele para de brincar contigo. E as pessoas também começam a parar de brincar contigo, porque eles não estão entendendo. Essa aqui até não tem, mas vive como se tivesse, fala como se tivesse. Então quando vierem tratar contigo, vão tratar como se tivesses. Como se tivesses. Mulheres que não têm amor próprio. Mulheres que não se amam, nem estão completas antes de entrar em uma relação. Não estou a dizer que tenham que serem submissas, mas há muitas que poderiam morrer em relacionamentos
Porque descobriram isso tarde. Acharam que a perfeição delas estava no casamento. Não. Você não casa para ser perfeita. Você é perfeita em Cristo Jesus. E se você casa, se tua perfeição depender do teu marido, virás ter muitos gabinetes com pastor. Pastor é contra casamento? Não. O mesmo que eu disse para a mulher, eu diria para homens. Sem a Jéssica eu morro. Oiê. Sem a Tânia eu morro. Oiê. Oiê. Mas morrer cedo, filho. Vou ir fazer o teu funeral com muito gosto. Alguém está aqui? Ama o teu parceiro, ama o teu marido. Mas lembra-te, você não está perfeito nele. Você está perfeito em Cristo. Isso quer dizer que com ele, ou Deus hoje está a falar muito para o nosso dia a dia. Todas as aplicações que eu estou dando da palavra, quem não está entendendo mesmo, não sei mais, vou te meter na turma do meu filho Cris, mas depois dessas palavras, você não entendeu o valor que tu tens para Deus, não sei mais. E não está no futuro. Alguém está comigo? Amém? Está onde? No presente. E quando eu fui ver o que significa essa palavra, perfeitos nele, a Bíblia diz que essa palavra no grego, que é a língua que foi escrita no Novo Testamento, ela quer dizer plero. E plero quer dizer alguém repleto, alguém completo. Alguém está aqui? Alguém repleto, alguém completo. Isso quer dizer que antes mesmo de tudo, Deus nos completou nele. Entendem? Então quer dizer que se há alguma coisa que tu não tens supostamente, não é porque tu não tens, é porque tu ainda não descobriste. Por isso é que a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é porque não, você precisa. Amém? Você só ainda não descobriu que você já tem. A Bíblia ainda diz no livro de Provérbios: o justo é liberto pelo conhecimento, porque o conhecimento que tu não tens se torna a tua treva. Mas cada vez que tu conheces e prossegues em conhecer, mais livre tu te tornas. Agora veja, conheces e prossegues em conhecer Jesus Cristo, porque quanto mais conheces Jesus Cristo, mais tu te conheces, porque agora já não és tu que vives, mas Cristo vive em ti. Então te conhecer verdadeiramente, a tua identidade, não é a identidade com que saíste da barriga da tua mãe e do teu pai, é a identidade com que vieste de Cristo. Por isso, amado, não há nenhuma palestra que não seja baseada na palavra de Deus que vai te mostrar a tua verdadeira identidade. Porque como Ele é no céu, somos nós na terra. Então nós não estamos perfeitos como Jesus andou na Judeia. Não estamos perfeitos como Ele andou antes de morrer na cruz. Não estamos perfeitos como é um ser humano. Estamos perfeitos como Ele é no céu. Então a maneira como você contraria algumas coisas que acontecem na terra é você dizer: calma aí, Ele não está assim, eu estou perfeito nele. Então essa doença não está perfeita em mim, eu estou perfeito nele. Então essa depressão não está perfeita em mim, porque eu estou, não estarei. Obrigado, não estive. Eu não estou estando. Eu estou perfeito nele. Se tu não sabes isso, o diabo vai te escravizar de uma maneira incrível, porque o diabo não lida pela fé. O diabo não lida contigo pela fé. O diabo lida contigo pelo contrário da fé. A fé é a prova, é a certeza das coisas que nós esperamos. O diabo não quer esperar. A fé é a prova daquilo que nós não podemos ver. O diabo lida contigo pelo que tu estás a ver.
Por isso é que ele engana as nações. Por isso é que ele se transforma em anjo da luz. Porque ele sabe que você vive muitas vezes pelo que você vê. Alguém aqui sendo abençoado, sendo ensinado pelo Espírito Santo, e estás perfeito nele. Pensa dessa maneira, anda dessa maneira, e você vai atrair a perfeição para ti. Até aqui você falou de maneira imperfeita, você andou de maneira imperfeita. Até aqui você se achou que ainda faltava alguma coisa na tua vida para seres completamente feliz. Até aqui você achava que ainda faltava alguma coisa para tu estás completamente realizada. Não é desse ponto que tu tens que te mover. Agora precisas te mover do modo da perfeição, onde vais começar a manifestar. Primeiro se sente e depois vai manifestar o que tu sentes. Uma pessoa que se sente pobre não pode manifestar riqueza. Uma pessoa que pensa como doente não pode manifestar, alguém está comigo? Saúde. Então o que eu vou te dizer? Não importa onde está o que você sente, importa onde está o que tu conheces. Deixa o que tu sentes nesse lado e vem do lado do que tu conheces e começa a dizer em nome de Jesus: eu sou curada, eu sou próspera, eu sou alegre, eu sou abençoada. Veja o que vai acontecer. A Bíblia diz: sinais seguirão os que creem. Os sinais seguirão segundo o que tu tiveres a emitir. Se tu tiveres a emitir pobreza, é sinal de pobreza que vai te seguir. Se tu tiveres a emitir dor e tristeza, é sinal de dor e tristeza que vai te seguir. Então começa a emitir coisas novas e você verá coisas novas te seguindo em nome de Jesus. Começa a emitir coisas novas. Pastor, só tenho essa camisa, engoma ela como se fosse da Louis V. Só tenho essa calça, coloca um bom vinco nessa única calça que tu tens. Ao ponto das pessoas terem dúvida se é mesmo a mesma calça, porque todos os dias está nova. Imita sinais novos. Imita sinais de que você está nele, você está perfeito. Fala dessa maneira, pensa dessa maneira. E o diabo vai perder lugar. O diabo vai perder completamente lugar. Eu amo Jesus. Ele tinha tudo para emitir sinal de fome e de pobreza e de dor. No meio do deserto, no meio da fome, o diabo chegou até ele. Se tu és filho de Deus. Ele estava com fome, estava 40 dias sem comer. Ele não se limitou no que estava a sentir. Ele estava a sentir fome, mas ele sabia que ele não era fome. Ele estava a sentir fome, mas sabia que ele não era fome. Se tu és filho de Deus, transforma esta pedra em pão. O diabo pensou que podia prender Jesus por causa do que Jesus estava a sentir. Mas Jesus que se conhecia, Jesus que sabia que estava perfeito nele, Jesus sabia que não podia ser dominado pelas opiniões das outras pessoas. Jesus que sabia que se obedecesse a diabo, se tornaria escravo de diabo. Naquela pequena proposta, o diabo estava a dizer a Jesus: se tu me obedeceres, toda a tua autoridade vai ser minha. Como eu fiz com Eva, eu lhe disse: Eva, se tu comer dessa maçã, serás igual a Deus. E a Eva obedeceu ao diabo e se tornou escrava do diabo, e todos nós nos tornamos escrava dele. Mas glória a Deus que por meio da Eva nos tornamos escravos, mas por meio de Jesus que não obedeceu, que disse: nem só do pão viverá o homem, que sabia que estava perfeito nele. Por meio de Jesus, fomos libertos. Jesus não obedeceu. Jesus respondeu: nem só do pão viverá o homem. Jesus estava a dizer: olha, o pão é importante para mim, mas mesmo sem o pão, eu estou perfeito. O pão é importante para mim, mas mesmo sem o pão, eu estou perfeito. O casamento é importante para mim, mas mesmo sem o casamento, eu estou perfeito. A saúde é importante para mim, mas mesmo sem a saúde, eu estou perfeito. O emprego é importante para mim, mas mesmo sem o emprego, eu estou perfeito. Eu não estou à espera do emprego para me aperfeiçoar. Eu não estou à espera do casamento para me aperfeiçoar. Eu não estou à espera de alguma outra coisa para me aperfeiçoar. Eu estou perfeito nele. Nele. E se a Bíblia diz que nele
existimos, nele nos movemos e nele vivemos. Então, enquanto eu existir, estou perfeito nele. Enquanto eu estiver em andamento nessa terra, estou perfeito nele. Enquanto eu viver nessa terra, estou perfeito nele. Enquanto eu estiver nessa terra, estou perfeito nele. Mas nós não estamos a bater uma corrida com o diabo, nós já chegamos. Não estamos à espera das notícias dele. Não ligamos telejornal para ele nos contar sobre a nossa vida. Não. A nossa vida estava escrita, na verdade, nem fomos nós que escrevemos. A Bíblia diz que nós somos carta de Cristo para essa geração. Oh, God, não é ele que vai nos contar. Não é ele. Quando tu mudas isso, amados, mudas completamente a tua mentalidade e a tua forma de olhar para ti, a tua forma de olhar para tudo à tua volta. Muda completamente. Pastor, se estamos perfeitos nele, então por que eu ainda às vezes penso mal? Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo. Você às vezes só pensa mal porque você não renova a tua mente. Não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Pastor, e do nosso corpo? Então o que nós vamos fazer do nosso corpo? 1 Coríntios 9:27, a Bíblia diz: disciplina o teu corpo, trata ele como escravo. Pastor, por que a Bíblia não referencia nada sobre o Espírito? A Bíblia não referencia nada sobre o Espírito, porque o Espírito está aperfeiçoado. Nós não vamos receber um Espírito novo. Quando Jesus Cristo voltar, Ele não vai nos dar um Espírito novo, porque esse Espírito que Ele colocou em nós está perfeito, porque o Espírito dele, a única coisa que ele nos vai dar são corpos glorificados. Porque o Espírito está perfeito. A mente renovamos, o corpo disciplinamos, mas o Espírito está perfeito. Está perfeito. E sabe qual é a melhor parte? É que nós não somos um corpo, nem somos uma alma. Nós somos um Espírito. Um Espírito que tem uma alma e habita num corpo. Mas em primeira instância nós somos um Espírito. Espírito, amados, é o que nós somos. Espírito é o que nós somos. Amados, sentem-se, ordenem, são mais 5 minutinhos. Inácia, por favor. Eu preciso terminar isso hoje. Estás perfeito nele. Estás perfeito nele. Eu poderia dizer muita coisa. Vocês debaixo dessa base podem fluir. Se estás perfeito nele, quem mais precisa te libertar? Se estás perfeito nele, que banho mais para proteção? Nenhum. Que óleo para unção? Nenhum. A medida certa da unção que tu precisas para essa manhã, Deus disponibilizou para ti. Não há nenhum óleo que vai aumentar isso. Não há nenhum. Estás perfeitos nele. Você tentar fazer algo para aumentar na nova criatura é você estar a dizer que Cristo não é perfeito. Porque nós não estamos perfeitos em nós mesmos. Nós estamos perfeitos nele. Então não permitam que momentos de aflição vos façam andar à toa. Não estou só naquela mãe, ela só anda a orar pelas pessoas. Mas para orar pelas pessoas está a dar banho com folhas. Estás perfeito nele. Essa palavra perfeito quer dizer repleto, quer dizer completo. Eu nunca vi nenhuma pessoa repleta a querer jantar mais. Entende o que eu estou a dizer? Pessoa que fica mesmo repleto, no ponto máximo de repleto, não quer comer mais. A comida que ele mais gosta, naquele dia vai dizer: não, fogo, comi bué. Eu, por exemplo, digo isso. Quando eu tenho uma comida que eu gosto muito, já comi muito, eu falo: amor, me deixa aquela comida. Por quê? Por quê? Porque não vou mais conseguir comer a comida que eu quero comer. Por quê? Porque estou repleto. Em nome de Jesus. Está a ver as coisas que vocês precisam nesse momento? Vocês precisam em nome de Jesus. Vocês estão repletos. Vocês estão completos dessas coisas em nome de Jesus. Aprendam a pensar assim. Vocês vão ver que isso um dia vai mudar.
Me lembro do tempo que eu tinha apenas um tênis, uma calça azul e uma camisa azul. Na minha casa me chamavam de Azulinho, amém? A minha irmã Bela me chamava de Azulinho, com muito gosto, amém? E eu também já gostava daquele azulinho. Aquele era meu uniforme de segunda a domingo, ainda por cima para Cunhamas, onde eu estudava, é também onde era a nossa igreja. Então as pessoas que me viam na semana, também me viam no domingo, na Ieba Samba Camuxiba. Eu cresci com essa mentalidade que eu não tinha muito mais. Mas quando eu comecei a pensar como próspero, eu me lembro, isso foi em 2015. Certo dia, eu na minha casa, comecei a contar os meus tênis. Contei os meus tênis. Em vez de um, eram 25. Eu disse, cheio, já não sou mais azulinho. Contei as minhas calças. Em vez de uma, eu não conseguia acabar de contar. Porque havia um saco que eu tinha preparado para ir oferecer. Pastor, o que é que mudou? Dinheiro, dirias tu? Não. Mudou a mentalidade. Quantas pessoas têm boa de roupa? Vocês conhecem, mas não sabem vestir. É a mentalidade. Ele vai ficar sempre naquele. Só isso aqui que me fica bem. Só isso aqui que me fica bem. É a mentalidade. Quer dizer que as roupas estão na casa dele, mas não são dele. Entendem o que eu estou dizendo? Porque ele não sabe como usar, não sabe como entrar naquelas roupas. Não sabe. Mentalidade. Muda só primeiro a mentalidade. E tu vais ver que tudo o resto vai seguir. Tudo o resto vai seguir.